Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Homem, conhece-te a si mesmo. Aquele que não conhece a si mesmo não conhece nada, mas aquele que conhece a si mesmo conhece a complexidade do todo. O eu está interligado à consciência e a consciência é a porta para a realidade. No estado impuro, a consciência extingue a luz. No estado puro, irradia a luz. A advertência: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É, ao mesmo tempo, uma bênção e uma reprovação. Bênção para os que a obedecem, reprovação para os que não o fazem. Contudo, o objetivo da vida não é reprovar, mas cultivar as qualidades da realidade. Embora pareça real, o mundo das aparências é um mundo de ilusões, e para alguns, até mesmo as idiosincrasias da personalidade humana parecem ser verdadeiras. Nosso assunto, a inteligência espiritual, é bastante abrangente. Com suavidade e perícia, desejamos passar o fio da consciência humana através do caminho estreito que nos leva ao mundo da objetividade cristalina. Como é triste para a mente humana o despedaçar das ilusões. Entretanto, consideramos muito mais sábio e menos doloroso despedaçá-las empregando o engenhoso discernimento espiritual do que vê-las despedaçando-se com o impacto da lei superior, quando esta traz de volta para a soleira da porta de cada homem as energias que ele desencadeou. O anseio pela parceria entre Deus e o homem. Caminhemos pela noite do entendimento humano. Ao atravessarmos a floresta densa de uma terra selvagem, de repente surge uma luz. É a luz colocada em um monte. Através da névoa, vagamente distinguimos um castelo antigo, e a luz débil que se irradia pela janela é um filete reluzente de esperança. Ali há alguém que nos dará as boas-vindas. Caminhamos com precaução, mas, ainda assim, ao nos aproximarmos, o coração se alegra, antecipando a calorosa recepção. Sim, é enorme a esperança que o coração acalenta de ouvir a palavra amigo. Chegamos então à primeira regra de ouro. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Devido ao uso e ao abuso da energia de Deus, atraímos a cadeia de afinidades que liga muitas vidas do passado à vida presente. Às vezes, no fio de um contato momentâneo, aparece a ponta do novelo emaranhado do reconhecimento. Um toque há muito esquecido revigora um relacionamento humano quando as almas entram em contato com o doce e o amargo da experiência transitória. Colocai esse motivo de encontro à luz na janela do castelo e percebereis o quanto os homens vasculham o passado, ansiando por aceitação, amizade, honestidade e pelo sentimento de integração. A união espiritual e material. Fazei a vós mesmos a seguinte pergunta: pode o Criador Eterno criar sem o pensamento esperançoso da união espiritual? A união devia ser somente espiritual ou espiritual e material? Quando estáis conscientes da chama da vida que resplandece no altar do coração, estáis cientes tanto das qualidades extraordinárias como das qualidades naturais da vida.
Essas qualidades às vezes mudam, pois as naturais podem adquirir aspectos extraordinários ou incomuns, enquanto as extraordinárias podem parecer naturais. Apesar do que qualquer pessoa possa vos ter feito, não existe desculpa para retribuirdes na mesma moeda. Isso não exclui a possibilidade de o indivíduo, na dignidade divina do ser, evitar a subserviência ao contrassenso humano. Assim, em honra à chama que arde no altar do coração, os homens podem conceder o bálsamo do perdão a todos com quem encontrarem, sem se transformarem em vítimas de energias corrompidas. Nosso objetivo é apresentar a sabedoria de Deus, que não ridiculariza os esforços do homem para seguir os passos do seu Criador. A todos que desejam seguir os passos dos mestres ascensos e não ascensos, transmitimos a esperança e o fio do contato. Transmitimos o sentimento de unidade com os irmãos do manto dourado, mas, acima de tudo, alertamos os estudantes quanto à enorme necessidade de adquirir nobreza de caráter para imitar o divino. Libertação dos estados opressivos da mente. Que todos, portanto, aprendam a lição que é amar igualmente aos amigos e aos inimigos. Às vezes, os amigos são mais perigosos que os inimigos, pois sabemos que os inimigos são inimigos, mas os amigos são conhecidos apenas como amigos, embora possam emitir pensamentos quase audíveis de crítica e domínio. Costurados logo abaixo da superfície da autopercepção, os fios do egoísmo frequentemente estimulam as pessoas a, de maneira injusta, quererem controlar a vida dos outros. Um conselho, quando solicitado, pode ser dado impunemente. Quando o conselho é oferecido sem ter sido solicitado, frequentemente se transforma em responsabilidade kármica, e quando rejeitado, o confronto invisível entre as mentes cria karma para ambas as partes. A confusão e a tensão entre as pessoas às vezes provoca em alguém uma sensação de mal-estar estomacal. Isso acontece porque toda discórdia estabelece uma interferência no padrão da energia luminosa que flui pelo plexo solar. O primeiro passo em direção à integração saudável com a presença divina é remover a tensão dos 4 corpos inferiores de alguém: o corpo físico, o corpo do desejo, o corpo mental e o corpo da memória. Os anos passam e as vidas também. Na maioria das vezes, as questões humanas são confusas, mas a melhor maneira de a pessoa se libertar e liberar as energias dos padrões kármicos que retomam para a redenção é manter um senso de unidade com o Criador e com todos os seus filhos e filhas. Porque tivestes problemas com as pessoas, não significa que os problemas devam alongar-se. Permite que vossas experiências ensinem a alma a vos libertardes dos estados opressivos da mente. A raiva coloca a alma em perigo. Quando os homens escarnecem do princípio e violam as máximas sagradas da vida, podem despertar um sentimento de indignação nas pessoas, e isso é oportuno. A raiva legítima existe, mas envolve o princípio e não a pessoa, como na passagem em que Jesus expulsa os cambistas do templo. Uma pessoa jamais deve direcionar a raiva para outra pessoa. As nuvens escuras da raiva encobrem o sol da alma, assim como uma nuvem tempestuosa encobre o sol. Portanto, devemos prestar atenção ao aviso do apóstolo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dar importância a este aviso acarreta graves consequências. Se alguém vai dormir à noite guardando no coração a raiva não justificada contra outrem, seu revestimento astral, conhecido como K, carregado daquela raiva,
pode sair e dirigir a ira à vítima inocente. Mesmo sem o conhecimento da pessoa, a raiva incontrolada pode ser instrumento do infortúnio ou mesmo da morte repentina de outra pessoa. Quando a pessoa dorme, o subconsciente assume o controle. Sem o controle do consciente, a mente crística seletiva, o fantasmagórico K prepara-se para realizar os desejos desenfreados daquela pessoa. Quando ela acorda na manhã seguinte, não se recorda dos atos inadequados do seu K. Mesmo assim, será karmicamente responsável pelos danos que o subconsciente impôs a um inimigo ou a uma vítima inocente. Assim, antes que o sol se ponha e que vos recolhais à noite, é importante fazerdes as pazes com Deus e com o homem, em todos os níveis de consciência. Abre a porta para a alegria e a realidade. Quando os homens colocam a vestimenta da avareza ou do egoísmo, ocultam-se em idiosincrasias absurdas. Quando moldam suas vidas pelo capricho, em vez de fazê-lo pela geometria da lei cósmica, quando imaginam que Deus seja totalmente impessoal e que não tem interesse pessoal neles ou em seu destino, fecham a porta para a alegria e a realidade. Nestes 16 capítulos que falam sobre a inteligência espiritual, Lanto, Meru e eu abriremos vossa consciência para a entrada da realidade. Vimos para inundar a alma, a mente, a consciência e o ser do homem com a consciência que quebrará os grilhões que o prendem às limitações da mortalidade. Desejamos restaurar as fronteiras do templo de Deus no homem e na mulher e reafirmar o direito do indivíduo de ter domínio sobre a própria vida. Vimos para guiá-lo na busca da realidade suprema e para lhe assegurar nossa presença viva no universo, na qualidade de instrutores, irmãos e amigos. Assim como representamos Deus para as evoluções da Terra, o homem também pode fazê-lo. O mundo é uma nova estrela para aquele que está aprendendo a compreender que é uma parte de Deus. Ele se sente renovado a cada novo dia. O mundo renasce diferente ao seu redor. A alma extenuada abandona fantasias e frustrações. Finalmente, ele abre os olhos para contemplar a realidade. Do princípio ao fim dos tempos, Deus envia anjos ministrantes para instruir seus filhos sobre os caminhos da automestria que os levará à reunião com Ele. Deus almeja a elevação permanente e gradual de todos os seus filhos em direção à visão do Eu, que revela a perfeição do homem divino, o Eu verdadeiro. Ficai na paz de Deus. Com amor, eu sou Kutume. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.